Olá, professores, professoras. Nesse tutorial eu falarei sobre a criação de testes dentro do Blackboard ou avaliações de uma forma geral. O teste, por sua vez, ele é criado como uma forma avaliativa dependente do tipo de questão que vai estar envolvendo o teste. Falarei um pouco mais sobre os tipos de questão que o sistema suporta, mas esse procedimento no Blackboard é fundamental para avaliar os alunos dentro da plataforma, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, só para a gente seguir, eu já publiquei vídeo sobre a criação de banco de questões, tá? E a utilização desse banco dentro de um teste. Aqui nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar da criação de um teste geral, tá? Um teste pontual aqui que nós vamos criar dentro da área de conteúdo do Blackboard. Vamos lá. Para iniciar a criação, o primeiro passo é acessar a disciplina que você deseja publicar o teste. Então vamos aqui acessar a opção aulas/conteúdos, né? E nessa opção é onde normalmente se coloca conteúdos, arquivos, né, e tudo mais, é orientado a inserir a avaliação. Então, uma vez aqui dentro desse menu, nós vamos procurar a opção de avaliações e em seguida teste. Ao clicar em teste, nós temos a opção de criar, ou seja, nós vamos dar um nome para esse teste. Clicamos em criar, então vou colocar aqui, por exemplo, a primeira prova. Primeira prova é o nome que eu vou dar para minha atividade. Logo mais embaixo nós temos dois campos, um de descrição e o outro de instruções. Nós não vamos colocar nenhuma informação aqui, mas fique à vontade para colocar. Essa informação será apresentada assim que o aluno começar a fazer a prova, tá ok? Então vamos enviar. O sistema ele já informa o aluno em relação à quantidade de tentativas, prazo, né, de maneira automática. Quando eu clico em enviar, o Blackboard traz aqui uma das opções em criar pergunta. Nós não vamos utilizar nesse teste, né, pontualmente essa avaliação, reutilizar perguntas, né, importar perguntas. Nós vamos criar uma pergunta, nós estamos criando uma avaliação do zero. Então, criar pergunta, o sistema já tem aqui pré-configurado alguns tipos, né, dos mais utilizados aí nas avaliações. Nós temos desde correspondência até verdadeiro ou falso, né, passando por vários tipos. Alguns tipos aqui de pergunta não são usuais no Brasil, tá? Do tipo hotspot, quizball. Então, algumas de fato nós não vamos trabalhar. Aqui você pode criar das mais tradicionais, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, né? Resposta múltipla, resposta do arquivo em que o aluno anexa a resolução dessa atividade no Blackboard, resposta abreviada, que é uma resposta curta, né? A redação, que é uma resposta maior, né? Que permite o aluno inserir a resposta com uma quantidade de caracteres bem maior. Só uma observação, o Blackboard ele autocorrige, né, as questões de múltipla escolha, correspondência e verdadeiro ou falso. Então, se você deseja ganhar tempo em relação à correção, você vai selecionar um desses três tipos de questão, tá? Porque como você vai gabaritar, você vai marcar a resposta correta, o sistema tem condições de verificar o que o aluno tá respondendo, ou respondeu na verdade, e corrigir ela de maneira automática. Já todos os outros tipos vai depender da sua intervenção para correção, ok? Então eu vou utilizar aqui uma pergunta tradicional, né, que é a de múltipla escolha, uma das mais utilizadas. Depois eu vou passar por outras. Bem, aqui no título da pergunta não é obrigatório, percebam que não tem esse asterisco, né? Então no título da pergunta fique à vontade para colocar aquilo que você deseja, mas o que de fato importa é o texto da pergunta, tá? Então aqui você vai colocar a pergunta em si, você pode copiar e colar de um outro arquivo que você tem, né, mas atenção para formatação. Então aqui o Blackboard ele captura a formatação que você está tirando lá da fonte, seja do site, seja do Word, tá? Então atenção em relação a isso. Caso você queira apagar a formatação, deixa eu fazer um exemplo aqui, eu vou negritar, ok? Está negritado.
eu posso retirar essa formatação clicando na borrachinha aqui, ó, na barra de formatação. Cliquei, ele retira a formatação original, tá ok? Então esse é o procedimento. Então, uma vez que eu inseri a pergunta, uma observação importante também é que ele suporta a inserção de imagens, vídeos, tá? Na pergunta. Então, eu quero inserir uma imagem nesse local, eu vou selecionar a opção aqui, ó, de inserir e editar imagem, tá? Que aí o sistema vai permitir com que eu faça a pesquisa no meu computador e anexe aquela imagem. Muito usual para disciplinas aí que precisam analisar um contexto de uma imagem ou de algum gráfico ou cálculo. É bastante interessante inserir imagens, certo? Então é um campo completo aqui de edição da pergunta. Logo mais embaixo eu tenho a possibilidade de trabalhar com a questão visual. Olha, opções, né? Você tem aqui a numeração, que é apenas visual, 1, 2, 3, árabe, romano, maiúsculo, minúsculo, tá? Você determina o padrão. Orientação das respostas deixamos como vertical. Crédito parcial não marcamos essa opção. E aqui você tem a possibilidade de mostrar respostas por ordem aleatória, ok? O que o sistema vai fazer se você marcar essa opção? Ele vai fazer de forma randômica as respostas. Então você determinou, por exemplo, A, B, C, D, E. Então a resposta correta é AB. Ele vai randomizar as opções para que os alunos não copiem a resposta correta de um para o outro, simplesmente, né, copiando a tela aí. A resposta correta permanecerá a mesma, mas ela vai flutuar entre essas opções, ok? Mais embaixo, aqui nós já estamos no campo de respostas, né, onde você vai inserir as respostas. Por padrão, o Blackboard traz 4 opções, ou seja, A, B, C, D, E, A, B, C, D, ok? Se você deseja inserir mais, basta você estabelecer esse número aqui, tá, no menu. Então, primeira resposta que você vai colocar, obviamente, é a primeira opção de resposta. Percebam que aqui, logo à frente da resposta 1, tem um campo de marcação como correta. É nesse campo que você vai gabaritar essa pergunta. Então, digamos que a resposta 1 não é a correta, tá? Vamos só simular aqui e vai ser a resposta 2 a minha correta. Então, venho aqui, coloco a resposta e marco ela como correta. É fundamental você marcar a resposta correta aqui para que o sistema faça a correção automática e que os alunos não tenham problemas em relação à validação dessa pergunta, tá? Então é fundamental marcar. Então aqui eu vou só preencher os demais campos de resposta, né? Só para exemplificar. E mais embaixo você tem a possibilidade de comentar quando a resposta for correta e incorreta. Esses campos não são indicados você usar quando a atividade avaliativa tem um cunho, né, mais rígido, ou seja, porque se você marcar comentário quando a resposta for correta, o aluno, de maneira imediata, quando ele marcar a resposta, errando ou não, ele já vai ter o feedback dessas respostas, tá ok? Então não é orientado a usar em provas, em atividades onde o crivo da avaliação é mais rígido, tá? Deixa em branco. Aqui, palavras-chave nós não vamos utilizar. E por fim, você tem a possibilidade de enviar e criar outra, ou seja, você vai enviar essa pergunta e criar outra de múltipla escolha, certo? Se for esse o intuito, você envia e cria outra. Se você for inserir outra pergunta de outro tipo ou terminei aqui o meu teste, basta clicar em enviar. Então vou enviar aqui porque eu quero inserir uma agora de verdadeiro ou falso. Então o que o sistema fez até agora? Ele inseriu a pergunta que eu acabei de colocar, ó, né, inclusive aqui mostrando um resumo. Os alunos não têm acesso a esse rascunho dessa avaliação, né, esse projeto, enquanto você não configurar a disponibilidade, a quantidade de tentativas, né, as datas. Então fique tranquilo, isso aqui ainda está oculto para os alunos. Então digamos que coloquei uma pergunta de múltipla escolha, agora quero colocar uma verdadeiro ou falso. Você vai seguir o mesmo passo, ó, criar pergunta, e vou lá no tipo de questão verdadeiro ou falso, ou você pode clicar nesse mais aqui, ó, logo abaixo da pergunta que a gente inseriu, né? Aí você pode inserir aqui, ó, verdadeiro ou falso. Então vou selecionar a opção de verdadeiro ou falso, né?
aqui você vai afirmar, colocar a afirmativa, tá, da pergunta. E logo mais embaixo, você vai determinar se ela é verdadeira ou falsa. É aqui que você vai gabaritar. Então, digamos que essa é verdadeira. O tipo de pergunta verdadeira ou falsa é muito simples, tá? Coloca a afirmação e você gabarita se ela é verdadeira ou falsa. E envio. Então, percebam que eu já tenho duas perguntas no meu teste, tá? Uma de múltipla escolha, uma de verdadeiro ou falso, né? Então, você vai fazendo esse processo, né, dinamicamente. Não é necessário você, por exemplo, concluir o seu teste agora. Você pode voltar nesse ponto aqui e colocar mais questões com o tempo, ok? Então, digamos que minha prova está pronta, meu teste está pronto. Eu vou verificar a pontuação. Percebam que agora aqui está com 10 questões, né? Está com 10 questões e com duas questões e valendo 10 pontos cada, mas eu quero alterar, né? Você pode alterar individualmente, ó, selecionando o campo de pontuação, ou você pode usar essa marcação superior. Ó. Você vai selecionar todos e aqui você determina quantos pontos vai valer cada questão. Se for quebrado a questão, ele suporta até 2 casas decimais após a vírgula, então vou colocar como cada pergunta valendo meio ponto e atualizo. Ao atualizar, o sistema já colocou aqui meio ponto para cada pergunta. Ok? Então, fiz a configuração, essa configuração inicial, vou clicar em OK. O sistema já identificou aqui que eu tenho minha primeira prova, seleciono a primeira prova e envio. A partir do momento que eu enviar, ele já vai trazer aqui na tela as configurações do teste, que são aquelas configurações que vão, de fato, liberar o teste no dia, na hora que eu precisar, né, nas condições ideais aí que eu estiver planejando. Então, título não vou mexer, primeira prova. Descrição não vou colocar, porque, né, isso é relativo. Se você quiser colocar a descrição, tudo bem, mas conforme eu já falei, o sistema já traz um resumo das condições da prova pro aluno antes dele começar. Aqui ele está pedindo para abrir o teste em uma nova janela. Eu gosto de habilitar essa opção para não transpor esse conteúdo da tela. Ele vai abrir a prova em uma outra janela do sistema. A disponibilidade do teste. Percebam que ele está marcado por padrão? Não, mas eu quero disponibilizar, tá? Não quer dizer que nesse momento o teste já vai ficar ativo. Quer dizer que eu quero que esse teste fique disponível para os alunos, seguindo as configurações que a gente vai fazer logo em seguida. Você quer adicionar um aviso para esse teste ou prova? Enfim, sim, eu acho interessante, né, para avisar os alunos. Esse aviso só é enviado seguindo a sua configuração, ou seja, se você configurou a prova para ficar disponível do dia 30 ao dia 31, ou do dia 30 das 8 até as 10, o sistema automaticamente vai enviar um aviso 5 minutos antes de começar essa prova, tá? Esse teste, ok? Mais embaixo você tem a opção de tentativas. Se não marcar nada, o sistema considera como uma tentativa apenas. Então, o aluno tem uma chance de fazer essa prova e enviar para você. Caso você deseja aumentar o número de tentativas, basta marcar várias tentativas e determinar a quantidade de tentativas que ele vai ter, tá? Aqui fica a seu critério, tá? É uma definição do professor. Lógico que para provas que exigem, tem uma exigência maior, né? O padrão seria uma tentativa, mas isso é muito dinâmico, tá ok? Então, vou colocar aqui que conterá 2 tentativas e logo mais embaixo ele está te perguntando, tá? Das 2 tentativas, qual delas eu vou considerar? Então, você tem algumas opções. A última tentativa que o aluno enviou, a nota mais alta, a nota mais baixa, a primeira tentativa ou uma média dessas 2 tentativas de nota, de classificação que o aluno teve, tá? Então, de novo, é uma definição do professor caso sejam mais de uma tentativa, ok? Se for apenas uma, o sistema já oculta essa possibilidade. Ó. Ele só tem uma tentativa e ponto final. Mais abaixo aqui nós temos forçar conclusão. Essa opção ela faz com que o sistema proíba que o aluno pause, né, interrompa a prova e continue em um outro momento. Então, se ele começou a prova, ele vai precisar terminar caso você marque essa opção. Se você não marcar, o aluno vai poder salvar e voltar no momento que ele achar
ideal dentro daquele prazo estabelecido. Tá? Vou deixar marcado. Configurar cronômetro. Esse cronômetro é um tempo global da prova, do teste, da avaliação, certo? Ele é um tempo, não é tempo individual das questões. O Blackboard não permite cronometrar questões individuais, apenas o teste como um todo. Então, vou marcar essa opção, vou falar, olha, minha prova ela vai ter uma duração de 1h40, então eu vou determinar aqui a quantidade de minutos referentes a esse tempo. Tá? Então, vai ter o cronômetro, o aluno vai conseguir fazer. Caso o aluno não conclua a prova dentro dos 140 minutos, o sistema automaticamente captura aquilo que ele fez até aquele momento e submete para o professor. O aluno não perde, ele simplesmente não vai conseguir concluir a prova, certo? Nós temos aqui o campo de data, logo mais abaixo, que é o prazo, né, o período que essa prova vai ficar disponível. Então, digamos que essa prova vai ficar disponível, estou programando ela para ela rodar uma sexta-feira, ela vai ficar disponível, seja ela no horário da aula ou não, tá? Digamos que nós vamos configurar aqui para essa prova ficar disponível no dia 17, a partir das 19h10, até no mesmo dia 17, às 8h50. Então, o sistema automaticamente vai considerar essa data para submeter ou liberar a prova para o aluno, ok? Então, marquei aqui as datas, senhas, só se for necessário, mas normalmente isso a gente usa em um laboratório, né? Mas não é muito usual. Automaticamente o sistema já vai liberar a prova para todos os alunos, tá? E aqui na data de vencimento, né? Nós temos uma data aqui que é a data de disponibilidade e a data de vencimento. Sugiro colocar a mesma data. Se você está colocando aqui que seu teste vai ficar disponível no dia 17 até 8h50, repita essa data na data de vencimento para que os alunos não consigam fazer a prova após o término identificado pelo professor. Tá? Então, se vai ficar até as 8h50, eu repito essa data. E mais embaixo eu marco a opção de não permitir que o aluno faça essa prova após o prazo estabelecido. Chegamos aqui ao final, estamos chegando ao final. E aqui uma opção importante que é o gabarito, né? Essa configuração permite que você programe quando o gabarito ficará disponível. Tá? Então a configuração indicada é a seguinte: depois do envio, perceba que eu tenho duas linhas aqui. A primeira eu vou configurar depois do envio, eu quero que o aluno veja a pontuação dele por pergunta. Então, eu marco essa opção. Na segunda linha, eu vou escolher a opção de depois da data final de disponibilidade, ou seja, depois da data do teste, que é dia 17/4 às 8h50, nesse tempo atual, ele vai poder ver, além da pontuação, todas as respostas, as corretas e as enviadas. Dessa forma, o aluno, assim que finalizar a prova, não vai passar as respostas para os demais, porque o sistema configurou que ele vai acessar apenas a pontuação e depois do prazo finalizado, as demais perguntas e gabaritos, né, dessa prova, ok? E por último, né, enfim, aqui para a gente terminar nosso teste, é a questão visual desse teste. Ele tem duas opções visuais. Uma que o sistema vai demonstrar todas as perguntas de uma vez só na tela, né? Eu não indico utilizar essa opção, porque o sistema pode atualizar a página, né, questão de internet, e submeter a resposta do aluno antes dele terminar o prazo. E sem falar que ele também vai acessar todas as perguntas de uma vez só, né? Isso não é legal. Então aqui nós marcamos uma opção de cada vez. Nesse modelo, o aluno vai responder uma, ele vai clicar em próxima, responde outra, próxima. Então ele vai gradativamente respondendo as perguntas da sua avaliação. Outra opção é proibir o retrocesso. Se você marcar, o aluno não poderá voltar naquilo que ele já marcou, certo? E perguntas em ordem aleatória. Em um outro momento, o sistema perguntou se você queria que as respostas, né, fossem aleatórias. E aqui ele está pedindo para randomizar as perguntas. Então, o indicado é sempre randomizar tanto pergunta quanto resposta para diminuir,
né, a chance do aluno passar simplesmente a cópia para todos, né, o plágio aí, a cola. Então marco perguntas em ordem aleatória e finalmente envio. Aqui nesse momento, minha prova já está configurada. Perceba que ela está com a cor acinzentada, ou seja, ela não está ativa porque eu configurei meu teste para ficar disponível alguns dias para frente. Mas os alunos verão a prova no dia e na hora programados, tá? Não se preocupe. Essa programação é fundamental para quando o professor, obviamente, deseja antecipar suas atividades, né, e deixar a prova já configurada com antecedência, ok? O aluno, por sua vez, vai bastar clicar no título e responder o teste, né, dentro das condições que foram criadas, ok? Bem, espero ter ajudado, independente de qualquer dúvida, tá? Eu estou sempre à disposição, basta enviar e-mail para portaluniversitario@unipacberlandia.com.br. Obrigado.